Olá, perdidos no Matagal, olá, perdidas na Matagala, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje a Netflix parece dedicada a tirar do papel todas as obras de Stephen King que o cinema deixou de lado. A de hoje é uma adaptação de um romance fruto da parceria do autor com seu próprio filho, Joe Hill. E claro, eu não podia deixar de fazer uma análise aqui no canal, principalmente depois do tanto que vocês pediram. Pois então, chega de lenga-lenga e simbora! Para um time de futebol ser temido, ele precisa de um meio de campo do medo? É normal ter medo de picada de bicho no popô ao fazer cocô no mato? Esse matagal é imbatível porque lá só dá plantão? Tudo isso e muito mais agora. Numa pausa durante uma viagem de carro, uma gestante e o seu irmão ouvem alguém pedir ajuda no matagal. Heroiosos que são, eles enfiam a cara na moita para resgatar a tal pessoa, mas acabam se perdendo também e descobrindo mistérios mais confusos do que suas mentes são capazes de decifrar. Como esse é um filme confuso, cheio de quebra-cabeça, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira é uma análise sem spoilers e aí sim, na segunda a gente fala com spoilers para divagar sobre algumas interpretações. Belezures? Então vamos começar. Campo do Medo é um desses filmes que intencionalmente quer fazer um bololô na cachola do espectador com ideias sobrenaturais completamente fora da caixinha. Porém, enquanto consegue fazer isso com louvor na primeira metade, parece que na segunda metade se perde e não consegue ligar os pontos que deixou tão bem assim. Com isso, pelo menos em mim, o projeto causou os dois tipos de confusão. A confusão boa na primeira metade, que faz a gente se interessar e querer participar da resolução dos mistérios, e a ruim na segunda, que faz a gente pouco se importar com o que está acontecendo. Mesmo que haja uma aura sobrenatural desde o início, com os irmãos parando justamente naquele ponto específico, como se tivessem sido atraídos para a armadilha e não como uma mera coincidência, o roteiro sabiamente primeiro instaura uma premissa simples e objetiva, a dos personagens perdidos, porém ambientada num local incomum, o matagal, depois explora o incômodo natural dessa situação e pouco a pouco vai desgastando os personagens, ao passo que aí sim vai soltando pequenas pistas dos mistérios sobrenaturais daquele lugar. Até que finalmente a narrativa dá o golpe, o incômodo se transforma em desespero e o filme assume a sobrenaturalidade ao descambar numa sucessão de fatos tão estranhos quanto paradoxais. Assim, até mais ou menos a metade, o filme consegue nos levar ao cume da intriga, oferecendo uma experiência tremendamente angustiante, aterrorizante e encasquetante. Não sei se a ideia partiu do Estevão ou do seu filho, mas é realmente fascinante a criatividade das histórias que o sujeito assina. O cara parece ter uma antena para enxergar a possibilidade de explorar o terror nas situações mais simples e triviais. E eu mantenho isso mesmo quando, ao meu ver, o autor passa do ponto e pira na batatinha, porque eu acredito que a literatura permite isso, já que, primeiro, tem mais espaço para desenvolver melhor as ideias e encontrar um meio de encaixar o que naturalmente não se encaixa. E segundo, como na literatura é a gente quem cria na mente a imagem daquilo que a gente está lendo, tendemos a completar as lacunas de um jeito que essas misturebas do autor façam sentido. Porém, quando suas ideias são transportadas para o audiovisual, talvez não seja uma boa ideia tentar transportar também literalmente todas as ideias despirocadas presentes nos livros. É até por isso que quando um livro é levado para o cinema ou para a TV, o nome desse processo se chama adaptação. Não transferência, nem transfusão. Então, da mesma forma que o romancista pode e deve pirar, é natural que o adaptador precise rumar fora elementos que considere toscos na tela e dê a sua visão do que julga ser mais adequado para a linguagem audiovisual. Claro, isso não quer dizer que o adaptador é santo e sempre vai fazer um bom trabalho, pois é preciso ter muita sensibilidade para identificar o melhor e o pior de cada obra, para decifrar o que usar, o que descartar e o que modificar e principalmente para fazer os elementos que ficaram se comunicarem como uma unidade. Dito isso, uma das razões para a segunda metade não ter funcionado tão bem para mim é justamente por não fazer os elementos introduzidos se comunicarem harmoniosamente. A partir do momento em que certos personagens se encontram, o roteiro parece menosprezar todas as questões interessantes e incomuns que havia plantado para dar lugar a questões aborrecidas e repetecas, como briguinhas forçadas de jovens, melodramas de quinta e um insano por causa de fatores paranormais externos perseguindo os outros, tipo o Enigma do Horizonte e o Iluminado que o próprio Estevão Rey escreveu. Só que veja bem, o problema não é fazer esse mesmo caminho, o problema é fazer esse mesmo caminho sem acrescentar qualquer coisa relevante ou interessante. O filme estava indo num caminho bacana e interessante, só que para, breca e substitui por corre-corre de louco desvairado atrás do povo. Nesses dois filmes que eu mencionei, há uma preparação, há uma gradação. Aqui fica superficial, sem desenvolvimento e só serve para inserir no filme
filme um vilão de terror do tipo slasher. Fica só uma velha ideia requentada de forma básica. E como se já não fosse o bastante, ao somar tudo isso com a pedra, o paradoxo temporal, a loucura de alguns personagens, a presença daqueles personagens específicos, o povo da grama, ao meu ver, não formaram uma unidade. Pelo contrário, competem entre si pela nossa atenção e se embolam gerando uma confusão indigesta. Isso acontece porque não é confuso porque é complexo, é confuso porque é muito maçaroquento, é muita mistureba, é muita coisa, é muito elemento. E pouca coesão. E o curioso é que essas esquisitices sobrenaturais confusas de Campo do Medo me lembraram muito um filme chamado Triângulo do Medo, mas com um pequeno diferencial. Nesse filme, por mais que seja complexo para montar tudo na mente, você consegue notar que há uma coerência interna que te mergulha na trama e te dá interesse de desvendar o quebra-cabeça. Isso sem falar que, à medida que vai se desenrolando, você vai ficando cada vez mais uou! Campo do Medo bebe muito da fonte de Triângulo do Medo, mas infelizmente não consegue ser tão inspirado. Até começa, mas abandona para se tornar mais um filme de terror qualquer. Isso sem falar na pretensão do texto, que se enche com várias reflexões variadas sobre a sociedade, sobre a honra, mostrando que mesmo o falho tem virtudes e o virtuoso também tem falhas, sobre a arrogância daqueles que conhecem um pouco e acham que já conhecem tudo, sobre a intolerância dos que querem empurrar na marra sua verdade para quem pensa diferente, sobre a indiferença com o próximo, sobre maternidade, sobre trabalho em equipe, sobre escolha, sobre redenção, purgação, destino, sobre o samba do maluco doido, além das várias liçõezinhas de moral de boteco. Só que o filme quer dizer tanto, mas tanto nas entrelinhas, que acaba ficando desinteressante e não conseguindo comunicar muita coisa muito bem. Tudo isso pode ter sido um problema originado no próprio livro? Com certeza! Mas aí a gente volta ao que eu falei, é papel do adaptador resolver isso. Então se a trama do filme capenga da metade em diante, isso é culpa do roteiro. Já na direção, Vincenzo Natali, que também assinou o roteiro, faz o que pode para segurar nosso interesse e manter o filme visualmente instigante. Com a ajuda da fotografia, o compadre se contorce para sempre achar novos meios de retratar os acontecimentos naquele cenário tão restrito, repetindo o feito que fez no intrigante Cubo. Então tem câmeras aéreas, planos altos, baixos, câmeras escondidas na moita, observando os personagens, seguindo os personagens, esperando os personagens. É uma fotografia esforçada pra gente não se acostumar com o cenário e não parecer que eles estão filmando sempre no mesmo lugar. Com isso, a mazeofobia, que não é o medo do Bruno Mazeu, mas o medo de se perder, ganha sempre novos contornos e tá sendo constantemente atiçada na gente. Somado a isso, a irretocável mistura de efeitos visuais práticos com digitais, é até difícil dizer quando termina um e começa o outro. Faz mais do que balançar o matagal e parar em momentos calmos. Chega a dar vida ao matagal. Matagal tem vida. Chega a dar consciência ao matagal, como se ele fosse um personagem manipulando aquelas pessoas. Personificação essa ainda é reforçada pelo atento trabalho de efeitos sonoros que dá diferentes emoções ao mato através do barulho que as folhas fazem. Suave, com violência, uníssonas, desordenadas, com barulhos de insetos ou num completo silêncio. Enquanto a mixagem de som colabora para desorientar o espectador, fazendo as vozes virem de posições e distâncias diferentes, o que por sua vez colabora para deixar a sensação de estar perdido naquele lugar ainda mais angustiante. E esses trabalhos sonoros podem dizer a que vieram graças ao bom comportamento da trilha sonora, que é bem pontual, não fica querendo ditar o tom de cada cena, confiando que a pendenga vivida pelos personagens já é bem miserenta por si só. Aqui a trilha costuma entrar para ressaltar a esquisitice de um ou outro momento, e faz isso com sons perturbadores como se fossem cânticos de seitas. As atuações estão na linha e entregam tudo de acordo com o solicitado, sem ficar devendo nem um tostão. Uma surpresa até positiva, já que é um elenco com nomes bem pouco conhecidos, com exceção do Patrick Wilson, que raramente brilha, mas raramente falha também. E aqui entrega aquele feijão com arroz, mas com um tempero mais ousado do que o de costume, já que ele precisa diferenciar na atuação momentos distintos, digamos assim. Campo do Medo é uma obra que me empolgou pra caboges no início, mas conseguiu me fazer terminar a sessão meio triste. Partiu de uma parada única, intrigante e criativa pra se descambar numa parada tão misturebenta e que hospeda suas muitas filosofias pretensiosas dentro de uma repetição sem graça do que outros filmes já fizeram de forma muito mais desenvolvida e caprichosa. E agora é aquela parte que vem com spoilers para eu dar minhas interpretações sobre as maluquices do filme.
Primeiro de tudo, é importante a gente decifrar o que desgrama é aquela pedra. O filme diz que é um baita troço antigo que tá ali há milhões de anos, antes mesmo dos continentes se separarem, uma coisa assim. E realmente dá até pra ver ali alguns dizeres e pinturas rupestres. Ah, o troço tem o poder de distorcer o tempo e o espaço do seu entorno e concede uma certa sabedoria a quem toca ele. Não seria absurdo imaginar que esse treco veio do espaço e, em algum período da história, foi venerado por sociedades primitivas que encontraram ele. Pra mim, aquelas pessoas com cara de grama não existem. É só a alucinação provocada pela pedra a partir das tribos que veneravam ela. E, de repente, eles usavam essa indumentária na cara. E aquelas pessoas debaixo da terra podem ser as almas que não conseguiram escapar dos labirintos provocados pela pedra e foram consumidas por ela. E é fato que já andou muita gente por ali, só ver como tem carros de diferentes épocas estacionados ali na igreja. E o fato de ter uma igreja ali perto chamada a Igreja da Pedra Negra da Redenção e uma pista de boliche pode significar que os adoradores da pedra tentaram povoar a região, mas ou foram consumidos ou fugiram com as carças tudo borrada. E a técnica da pedra para atrair as pessoas é fazendo uma vítima atrair a outra, que atrai a outra, que atrai a uma, podendo inclusive colocar as vítimas em um looping que não obedece uma cronologia. E por isso, por ser uma pedra antiga, já ter consumido muita gente e alterar o tempo e o espaço, que eu achei um puta desperdício a história usar dois núcleos de pessoas apenas. Tobin, o pai Ross e a mãe Natalie, e Beck, Carl e Travis. A trama podia ter ido muito além, com pessoas de diferentes épocas se esbarrando, mas preferiu apelar pro cara ensandecido correndo atrás dos outros. Enfim, a história decidiu conectar esses personagens, então vamos lá decifrar o destino dessa galerinha sapeca. Dentre outras várias linhas do tempo alternativas que a trama sugere, a gente fica com a sensação de que há um ciclo base com esses personagens, mas na verdade não, porque não tem um círculo, mas sim um emaranhado de linhas do tempo. E cada uma não obedece um destino, mas se desenrola ao acaso, ao completo acaso. Então tudo pode acontecer a qualquer momento. Então veja bem, o filme começa com Tobin pedindo ajuda e Beck e Carl entram no matagal para ajudá-lo, ok? Ok. Aí 2 meses depois o Travis entra no matagal por causa deles. No dia seguinte, o Tobin e a sua família entram por causa do Travis. E no outro dia, Beck e Carl entram por causa desse novo Tobin. Mas como é que pode? Bom, primeiro que, como eu disse, o tempo é flexível dentro do matagal. Por isso se passaram 2 meses pro Travis quando estava fora do matagal, mas dentro ele chegou antes mesmo do pessoal que ele foi buscar. Segundo, eu acredito que os primeiros Carl e Beck que a gente vê no início do filme não fazem parte da linha do tempo desse segundo Carl e Beck que chegam depois do Travis, pois há várias linhas do tempo paralelas alternativas se emaranhando ali. A Beck 1 morreu na primeira noite ao encontrar uma Natalie doidona, e talvez o Carl 1 também morreu ou se perdeu depois que encontrou o Tobin. Fato é que a gente não vê ele mais. Já a Beck 2 e o Carl 2 são de outra linha do tempo e eles encontram o Galerê e passam por aquela aventurinha. Um outro que aparece em fases diferentes é o Tobin. A primeira fase é ele chegando no matagal. A segunda é ele experiente no local, mas ainda não possuído pela pedra. E a terceira é ele loucão possuído pela pedra. Podem representar fases de uma mesma linha do tempo, porque não há nada que impeça essa dedução, não houve uma morte ali no meio do caminho, nem coisa e tal, como aconteceu com a Beck 1. Ou podem ser 3 linhas do tempo alternativas. Mas aí você se pergunta, Por que isso é importante? pra gente entender quem se salvou e quem morreu. Pelo menos na minha concepção. O que acontece no final? Travis vai lá, se sacrifica ao tocar na pedra e ser consumido por ela, pra poder achar a saída e salvar o Tobin, pra que esse impeça Beck e Carl de entrarem. Mas eu não creio que Carl, Beck e Tobin se salvaram pra sempre. Eu tenho uma interpretação meio pessimista. Eu acho que apenas se salvou essa versão deles que a gente vê se salvando. E consequentemente a versão do Travis na linha do tempo deles, pois se a Beck nunca entrou no campo, ele nunca vai atrás da Beck. Mas outros de outras linhas do tempo que já se ferraram, já se ferraram. E outras versões que não sigam um caminho parecido vão continuar se ferrando. E o filme mostra que há várias possibilidades que as pessoas podem ter depois que entram naquele labirinto. Não necessariamente vão seguir aquele mesmo padrãozinho. A Beck mesmo, uma das versões, morreu no primeiro dia, a outra morreu lá depois de comer o bebê, e a terceira conseguiu se salvar ao nem entrar. A próxima pode ser que bata as botas tropeçando lá dentro. Você também pode enxergar tudo pelo lado alegórico, que diz,
Seja honrado e faça a coisa certa para fugir das encruzilhadas que você se mete. A tal alegoria da redenção que é intencionada pelo roteiro, já que eles falam bastante em redenção. Só que é um tema abordado de forma tão adolescente que pelo menos a mim não entusiasmou. Eu prefiro ficar com as maluquices de emaranhamento de linhas do tempo, porque isso me parece mais instigante. Essa parte, por sinal, foi o que me fez sair do filme com alguma satisfação. E esta é a minha reação ao filme. E você, concorda comigo ou discorda de mim? E por quê? Pode deixar aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Eu fico muito grato pela atenção de vocês e tchau. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Tá se sentindo perdido? Não, não fica assim não. Eu tenho uma solução pra vocês, agora você vai clicar em um desses links aqui, pode clicar. Eu garanto a você que a sua vida vai ser outra depois de você clicar nesses vídeos. Você vai ver a revelação. Clica. Eu sei que você não clicou. Eu sei que você não clicou. Não adianta fingir pra mim. Clica aí. Clica.